noite. Tô aqui hoje novamente para ver vocês numa live linda, que estamos fazendo uma live, né, sobre os baralhos da Sônia. E hoje nós vamos fazer a live, porque tem surpresa, né? Sobre o baralho Sibila da Estrada, tá? E eu separei 4 cartinhas aqui que eu fiquei curiosa sobre essas cartas, já que o Carlos vai falar do baralho, vou pedir ele para me auxiliar sobre essas cartinhas, tá bom? Então eu vou chamar o Carlos Heitor. Vocês, como sempre, quem me acompanha sabe que eu gosto que as pessoas se apresentem, falem de si, do seu trabalho, que ninguém melhor do que a própria pessoa para falar do que faz, né? Do que eu ficar falando, não vou fazer uma divulgação completa, então eu acho assim que a pessoa falar de si, falar do seu trabalho, divulgar o seu trabalho é importante, né? Que estamos aqui para fazer trocas, né? Trocas de gentilezas, de carinho, né? De respeito, que eu prezo muito isso. Então eu vou chamar o Carlos, que ele já está esperando, e a gente começa a live sobre o baralho Sibila da Estrada. Deixa eu chamar. Tô guardando só o Carlos entrar aqui para me convidá-lo para participar. Acho que o Carlos ainda não entrou, né? Vamos aguardar só um pouquinho. Boa noite, Júlia, Ana. Assim vai dar tempo de eu ir dando boa noite, porque quando a pessoa entra, eu fico tão vidrada no que a pessoa tá falando, que às vezes não dá tempo, porque aí eu tiro o óculos, que eu tô perto do celular, que pra mim aqui funciona melhor o celular, né? Assim, a nossa página vende todos os baralhos da Sônia, e eu tô fazendo várias lives com cada baralho dele, né? Na segunda-feira nós vamos estar com a Edjane, falando sobre o baralho da Mulambo, claro. E tem uma surpresa aí pra vocês, aguardem. Vai ter uma live aí especial que eu não vou divulgar rápido. Então preste atenção na página, que vai vir uma live aí que é difícil ter lives com ela, mas vai ter uma livezinha aí. Não porque ela não queira, claro, né? A gente tem a vida corrida. Então fiquem aguardando, que já teve todas do baralho da Sônia, mas ainda vai faltar uma surpresinha aí que eu achei interessante da gente vir fazendo a live. Ai, Carlos, eu acho que eu não tô conseguindo te achar aqui. Tô colocando. Você me pede para entrar na live que eu não tô conseguindo achar. Não tem nenhum pedido para participar e eu não tô conseguindo achar o Carlos. Boa noite quem tá entrando agora. Gente, eu tô aguardando o Carlos. Por enquanto a gente vai aqui batendo um papo. Ele acho que ainda não entrou. Não tô vendo ele aqui, né? Nós vamos ter também outra live de perguntas e respostas. Semana que... Outra não, uma não. Vamos ter duas. Uma será no dia
11. Calma, gente, para mim ver, não tô fazendo confusão. Porque, ó, hoje é do Carlos, aí vem 1, 2. Dia 3 é da Edjane, do baralho de Mulambo. Dia 11 é da Alessa e da Cris, né, que elas vão estar falando sobre o trabalho delas e fazendo perguntas e respostas com o trabalho delas, né, na live, ao vivo. Então, quem tiver suas perguntinhas aí objetivas, é uma pergunta só. Então, aguardem a gente dia 11, lá na live às 8 horas. No dia 13 também vem outra live aí, que como eu ainda não fiz o folder, mas em primeira mão, né, com a Lumiere, com a Débora, que vai vir falando sobre o trabalho dela também, vai ter umas coisas bem legais, ao vivo, né, quem sabe tem perguntas e respostas, alguma coisa diferente. Então assim, fica ligado na nossa live. Eu só não tô achando, conseguindo, o Carlos não tá aparecendo pra mim. Eu tô tentando aqui e ele não tá aparecendo. Então a gente vai seguindo aqui. Tô tentando chamar o Carlos. Tarot. Eu acho que o Carlos não está. Ele não tá aqui, ainda não entrou. Tô aguardando ele. Deve ter acontecido algum imprevistozinho de internet, alguma coisa. Porque eu falei com ele ainda agora. Falei, ó, tudo ok. Falei que já tava entrando, porque minha vida é corrida, né? Chega em casa, toma banho, faz janta, corre com o filho, com a mãe, com o marido, com tudo. Então a vida da gente é toda assim, né? Garanto que tem muita parceira aí que nem eu. Carlos, eu tô só te aguardando. Oi, Alessa, tá aqui também. A Cris, Carolina, as ciganas dos caminhos, Kátia, Renata, Ana Lari, Lumiere. Oi, meu amor, tudo bem? Tô só esperando o Carlinhos aqui, que ele não... Ó, eu sei de intimidade, Carlinhos, gente, eu tenho essa mania. É Carlinhos, Debinha, Soninha. Vai pegando intimidade, é um horror. Começa nos diminutivos de chamego. Arnaldo, boa noite. Oi, Carlos, chegou. Pronto. Oi, boa noite. Já estava ansiosa aqui. Salve, boa noite. Tudo bem, meu querido? Como é que você tá? Tudo na paz? Ah, isso aqui é importante. Eu vou fazer o seguinte com você. Bem-vindo à minha página, que é a primeira vez na minha página, já é meu cliente, já nos conhecemos, mas na página é a primeira vez. Sim. Então, como é que eu faço aqui na página? Eu deixo você se apresentar, falar de você, né? Falar do seu trabalho, o que é que você faz, e aí para a gente dar início à nossa live. Então, se apresente para os nossos seguidores aqui que estão participando da live. Sim, bora. Bom, muito obrigado pelo convite, querida. Para variar, minha internet deu aqui um picozinho, ficou na hora na hora combinada, tem que ter
um suspense nesse sentido, porque Eu falei, senão... calma que deu algum problema, que eu falei com ele ainda agora que já estava Pois entrando, é, então sempre acontece exatamente. isso. Aí ela resolveu aqui dar uma variada, mas consegui resolver e aqui estamos. Estamos juntos. Não tem problema, não é isso que vai atrapalhar. Gente, se antes do Carlos se apresentar, vamos apertar o coraçãozinho aí, curtir a nossa live, por favor. Isso. Pode se apresentar. Bom, tem o coraçãozinho e tem o botão em que você consegue mandar a live para amigos também, para outras Sim, pessoas. tá Então muito você pode convidar importante. amigos para poder entrar, que também eu acho que é super legal. Sou Carlos Heitor, eu sou cartomante. Me apresento como cartomante porque trabalho com tarô, foi o meu primeiro baralho, é um dos carros-chefes do meu trabalho, mas eu estudo diversos sistemas de cartomancia, entre eles a Sibila da Estrada, que é um dos meus principais baralhos de trabalho mesmo, de botar a mão na massa para atender. Então, na verdade, antes de continuar, quero pedir licença aqui à dona da estrada, à Sibila da Estrada, às entidades espirituais que fizeram esse baralho surgir, que inspiraram a criação desse baralho que é tão forte, né? Que é tão poderoso, tão especial. Verdade. A minha relação com a Sibila da Estrada vem logo do começo. O baralho foi lançado se não me engano, maio ou abril de 2021. E você lembra? Eu acho Eu que não foi em maio. lembro, Eu acho que foi em maio. Mas foi porque em 2021. 2022 foi da malandragem, eu acho que foi 2021. Oi, boa noite, Sônia. Soninha, o baralho foi lançado em maio de 2021. Fala pra gente aqui, que eu falo pro Carlos, o Carlos vê também. Eu Só tenho pra gente não errar. quase certeza que foi em maio de 2021 por causa do dia de Santa Sara, se não me engano. E eu adquiri o baralho em junho de 2021. Até peguei aqui, essa foi minha primeira folha com minhas primeiras anotações sobre a Sibila aqui, dia 18 de junho de 2021. Então eu peguei logo desde o comecinho. Sônia chegou, Fala né? pra Sônia tá aí. misericórdia. Sônia tá aí. Eu perguntei quanto que foi ela, 1 minuto. Não, tranquila. Salve, Sônia. Salve suas forças, sua bênção para a gente falar aqui sobre a Sibila. É claro que eu vou ficar. Já estava nervoso e com a Ah, sua presença, nada de ficar fica ainda nervoso. mais. Tá em casa, tá em casa. A gente está em casa, mas perante a Criadora e a Mestra, a gente fica É. com frio na barriga, com certeza. E, cara, na verdade, assim, quando eu ouvi o nome Sibila da Estrada, eu falei, que nome legal, que nome interessante, diferente. Quero bem saber do que é esse negócio. E quando ela chegou, quando o baralho chegou, comprei contigo, né? Na época, assim como outros também. Baralho comprei todos da Sônia, se não me engano, com você. Assim que chegou, foi uma espécie de um amor à primeira vista mesmo, sabe? Acho que é um baralho muito, muito, muito especial, muito forte, de uma personalidade muito forte. Gostaria de, mais para frente, comentar sobre esse aspecto da personalidade desse baralho, que pelo menos para mim, na minha experiência, é bem, bem marcante, sabe? Olha, você pode falar o que você quiser, tá? Do baralho Sibila da Estrada. Aqui, ó. A live é sua, a página é sua hoje. O que você quiser falar do baralho, você pode. Sem ficar nervoso com a Beleza. história. Então vamos embora. Quem quiser perguntar, fui eu que falhei um pouco aqui? Falhou, você falhou. Quem quiser me perguntar, aí parou. Isso. Quem quiser mandar perguntas sobre o baralho, a respeito do baralho, qualquer coisa sobre a Sibila da Estrada, manda na caixinha. Tem um
um ponto de interrogação, se não me engano, não é isso? Isso, posso mandar que eu vejo aqui e te pergunto. Isso, manda na caixinha, porque se mandar por escrito, às vezes se perde um pouco. Porque vai entrando, vai subindo, vai subindo. E as coisas vão, às vezes, aparecem com um certo atraso. Pelo menos aqui para mim, às vezes o negócio sobe de repente, e aí não dá para ver. Não, bota na interrogação que eu respondo na caixinha. Quer dizer, que eu respondo não, que eu faço a pergunta. Sim, e você também conhece o baralho, com certeza. Eu tenho já umas perguntinhas aqui. Não, você responde, eu vou fazer a pergunta. Então tá, manda. Bom, eu tenho uma dúvida aqui, queria que você falasse sobre... Eu escolhi 4 cartinhas. Assim, eu nunca escolho cartas não, tá? Eu escolhi porque hoje eu olho para esse baralho e tem 4 cartas que eu fico na dúvida. Já vou perguntar aqui a pergunta, que, sem ser a minha. As cartas são lindas. Sônia que fez os desenhos, a Sônia faz os esboçozinhos, sim, entendeu? Ela fica ali fazendo, depois tem algumas outras. Eu acho que esse aqui, eu acho que foi a Sônia que fez os desenhos. Porque a Sônia tem muito disso, de desenhar, de procurar, né? As ilustrações foram feitas pela Letícia. Emanuel. Baralho foram feitas pela Letícia. Sibila, Emanuel, gente, começa a gaguejar horrível. O Emanuel fez o prefácio. A Letícia fez alguns desenhos, mas eu acho que a Sônia faz uns esboços sim antes. Para botar a ideia, ela coloca. Eu acho que sim, se eu estiver enganada, a Soninha está aqui, pode responder para a gente. Eu acho que ela faz a ideia, né? E a Letícia produziu o desenho, mas eu acho que a ideia vem um pouquinho assim, mais ou menos, sim, vem dela, que a Sônia coloca. A Letícia fez e desenhou ali as aquarelas com muito. Já tem perguntinhas. A minha aqui, quando não tiver nenhuma, eu pergunto. Beleza. A Juliana Andrade quer saber, Júlia Andrade quer saber, fala sobre as cartas Rosa dos Ventos. Falar sobre a Rosa dos Ventos? Tá, beleza. Deixa eu procurar ela aqui. Rosa dos Ventos mostra uma bússola, né? É difícil falar sobre uma carta sem ter um contexto. Principalmente num baralho como esse, um baralho de conversação, em que a gente depende do contexto e depende da combinação das cartas, né? Uhum. Mas a Rosa dos Ventos é um instrumento de navegação muito antigo. E achamos juntos. Ela está quase no finalzinho da. Eu seguro, quase no finalzinho do baralho. E não te tampa. Tá, tranquilo. Está quase no finalzinho do baralho, né? São 42 cartas. E é um instrumento de navegação, é uma bússola. É uma carta que, no seu sentido geral, assim, se a gente puder falar de forma genérica sobre ela, fala sobre você conseguir ampliar os horizontes de alguma maneira, ou se orientar, buscar uma orientação que seja firme, que seja segura, que seja confiável, né? E também de buscar outras possibilidades, né? Você amplia seus horizontes quando essa carta sai no jogo. O que eu acho interessante dessa Sibila, é que as cartas elas mostram o universo simbólico de caminhantes, de pessoas e de espíritos nômades que caminham, que estão sempre na estrada, indo para cá, indo para acolá, né, passando por algum percurso. Então, em todas as cartas da Sibila da Estrada, a gente tem um trecho, um cenário, uma partezinha, uma partícula dessa estrada, enfim, dessa jornada grande que o baralho compõe. Então, quando sai a Rosa dos Ventos, pode ser aquele momento de você, deixa eu ligar o GPS aqui de alguma forma, para poder eu conseguir entender melhor aonde eu estou e para onde que eu posso ir, assim, levando em consideração a inteligência, a racionalidade, porque é uma carta muito ligada ao elemento ar.
Então, E é bonita, né? é Você isso. olha assim, é de um colorido lindo. Aqui, já tem Sim, umas perguntas. Você falou, podem fazer pergunta. Agora, ó, tá cheio de perguntas. sim. Olha, a Cá Oliveira, né? Que eu não sei se é Kátia, quer saber qual a sua carta favorita. Minha carta favorita? Sibila da Estrada. Ué, Isso a aí. Sibila, cara, é um pouco difícil, assim, coisa de carta favorita, mas tem duas que eu gosto muito. Tem duas que eu gosto muito, que são a Sibila da Estrada Uhum. e essa carta aqui, né, que representa a própria dona do baralho. E gosto demais da Caveira de Boi. Acho essa carta É muito muito forte, interessante. É muito muito interessante. interessante, muito emocionante, Eu porque acho, eu acho a Sibila com umas cartas. É por isso que eu separei 4 cartas aqui. Uma, assim, até é porque eu gostei, mas tem umas aqui que eu acho bem interessante, que não é uma coisa que, se você não entende, né, do baralho, você olha aquilo ali e fala assim, pô, o que isso representa? Eu acho interessante que você para pensar e representa o quê? Entende? Eu acho bem diferente. Agora, a Lumiere, que é a mas deixa Débora, né? eu falar, só dá para falar antes, dá para continuar a Pode, resposta? pode. Que eu queria, aproveitando o gancho dessa pergunta, e já que a gente mencionou a carta da Sibila da Estrada, que eu acho muito fundamental de falar sobre esse baralho, pincelei logo ali no começo, né, é a personalidade forte que ele tem. E, para mim, essa personalidade toda transborda, emana da figura da Tá. Sibila da Estrada, que é uma mãe, é uma matriarca. É uma entidade espiritual de uma envergadura muito, muito grande, né, e de uma força muito grande. Uhum. Uma vez eu perguntei à Sônia, pedi a ela para me falar quem é, afinal de contas, a Sibila da Estrada. A gente ainda não conseguiu ter essa conversa. Não esqueci, viu, Sônia? Já tem muitos meses, muitos, muitos meses. A gente ainda não conseguiu ter essa conversa assim mais detalhadamente, mas eu ainda vou voltar a ela para. Vem cá, me conta quem é a Sibila da Estrada? Não foi para Tá, a você, Sônia tá rindo. quem é ela? Mas para mim é uma mãe, é uma senhora de grande vulto e que, na minha experiência, se apresenta com um traço, com um gênio muito forte, muito, 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 de muita personalidade mesmo, sabe? Uhum. E essa carta é uma carta atípica, e por isso eu acho ela tão especial, pensando no conjunto de baralhos que foram criados pela Sônia. A gente tem, primeiro, né, o baralho de Dona Mulambo, e o baralho de Dona Mulambo, ele tem, né, diversas cartas maravilhosas, mas ele não tem a carta da Dona Mulambo, certo? Depois a gente tem o baralho das almas, né? Foi a segunda obra dela, que traz até a carta do Preto Velho e da Preta Velha, separei Isso. aqui, mas traz assim, de forma genérica, sem nomear, né? Falando de um modo geral. O terceiro foi a Sibila da Estrada, o quarto, Foi a e malandragem. o último, pelo menos até agora, Até acredito que agora, não não, sabe quando acredito que não será, vem outro acredito que aí. não será, mas até agora. O quarto é o baralho da malandragem, que não tem a carta do malandro nem a carta da malandra. Então, no, 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 no conjunto da obra da Sônia, apenas a Sibila da Estrada tem uma Tem carta uma que representação dela, né? representa a dona do baralho. E isso, para mim, é muito peculiar e traz muita força e faz muita diferença, porque eu acho que esse baralho ele é de muita personalidade. Uhum. Eu, ao mesmo tempo que gosto muito dele, confesso que tenho bastante
não é receio, mas tem bastante respeito. Tem bastante respeito ao lidar com esse baralho. Muito respeito, porque a dona ela está aqui presente no meio das cartas e ela precisa, como toda origem de força, ela precisa ser reverenciada, lembrada, falada, respeitada e tudo mais. É a grande ancestral por detrás desse baralho. Então, para mim, ele tem muito essa coisa de um humor de um temperamento muito marcado, sabe? Eu Uhum. acho que isso é uma característica fundamental desse baralho e que é interessante da gente mencionar. Talvez por isso também que a Carta da Sibila seja uma das minhas preferidas. Ó, você tem algum QQ aí com essa Sibila aí, não sei não, hein? Há muitos, vários. Vamos esperar a Sônia falar quem é para ver se para você saber aí o que acontece. Da próxima vez que a gente conversar, espero que eu já saiba quem que ela é. Deixa eu ver a próxima pergunta. Olha, a Débora fala para você. O Carlos entende que a Sibila é um oráculo mais eficaz, mais direto que outro que não tenha tanta conversação? Todos os oráculos são eficazes. Depende do quanto você estudou aquele oráculo. Na verdade, eu acho que antes do estudo vem a afinidade. Do quanto você se afinizou com aquele baralho, do Tem quanto muito você disso, né? consegue... Eu acredito que as pessoas têm isso, né? Sim. Eu tenho assim, eu amo os baralhos da Sônia, sou apaixonada, né? Eu amo baralho. Eu falo, gente, é um hobby para mim, adoro, acho lindo aquelas. Mas não é nem um baralho. Um que eu tive uma afinidade, saindo um pouco daqui, é o tarô mitológico. Uhum. Amo o tarô mitológico, amo, acho ele um fofo. E da Sônia é difícil, mas assim, o da Mulambo eu tenho um chamego muito grande. Até por toda a história que vem por trás dele. O das almas também, aí vem da malandragem também, da Sibila também. Então, assim, eu tenho um chamego com todos eles. Sim. Mas, assim, eu tenho um apreço, assim, pelo da Mulambo. E o da Sibila, eu acho ele, assim... É um baralho mais... Acho sério, sabe? Assim... É uma coisa, assim, mais séria. Por mais que ele tenha cartas coloridas, é como você falou, eu acho que pela dona do baralho estar ali, eu acho ele uma coisa, assim... séria. Tipo assim, ó, a dama da casa tá ali. Não estou sabendo me expressar, mas dentro de todos eles, do baralho das almas eu acho uma coisa assim mais acalentadora, né? O da malandragem eu acho uma coisa assim mais, pô, não sei o quê, vamos falar da vida tal, da Mulambo também. Agora, o da Sibila, eu acho ele um pouco mais, uma coisa mais séria, é o que passa para mim. Sim, sabe? talvez eu acho que eu perceba um pouco disso também. Então, terminando de respondê-la, todo oráculo é bom. Não tem essa. Todo ele é bom. Depende do quanto você se identificou, do quanto você se dedicou, do quanto sentou mesmo a bunda na cadeira para poder estudar e praticar. Porque também não adianta você ficar lendo e lucubrando ali mentalmente se você não praticou com as coisas mais simples, mais bestas, sabe? É preciso praticar e é preciso se afinizar com o oráculo. É isso. Agora, então ela perguntou sobre a eficácia, né? Mas ela perguntou uma outra coisa. Peraí. O Carlos entende que a Sibila é um oráculo mais eficaz, mais direto que outro, que não tenha tanta conversação? A questão do baralho ser direto ou não, eu entendo que também seja muito mais da abordagem do profissional do que do baralho em si, sabe? Existe uma ideia, sei lá o quê, de que uma coisa meio mistificada de que o tarô não é direto, de que o tarô é mais profundo e piriri pororó. Sinceramente,
não vejo o menor sentido nisso. Depende da abordagem da pessoa. Você pode fazer leituras muito, muito diretas, muito, muito direto ao ponto, muito assim, rasgantes com o tarô, e pode ficar ali viajando no sentido de filosofar, fazer uma leitura mais filosófica, talvez, ou mais metafórica, enfim, com um baralho de conversação como a Sibila. Depende da tua abordagem, depende do teu estilo, às vezes também um pouco do tipo de pergunta que foi feita. Existem questões, né, que permitem ou que pedem uma leitura mais subjetiva, talvez. Então é isso. Depende mais da pessoa do que tudo. Do que tudo, né? Tem mais? Olha, a tia Sônia Monteiro tá mandando um beijo. Legal, minha tia, maravilhoso. Não, tá vendo? Eu não vi ela entrar, por exemplo. Tem muita gente que eu não vi. Porque você também tá falando, não tá prestando tanta atenção, aí acaba passando direto, né? Aí eu também tô prestando atenção em você, aí eu já não consigo ficar vendo direto quem entra. Sim. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui sobre uma carta. A Júlia Andrade também, a carta da bênção é muito linda. Falem sobre ela também. Sou fã desse oráculo. Carta da bênção. Você vai buscar aí? Vou. Beleza. Cara, a carta da bênção, ela ela é linda, é uma carta fantástica, vista, é fácil da gente enxergar essa carta como positiva, mas você quer ver um exemplo de uma leitura? Vou buscar aqui agora para poder comentar. Não, com quem que foi? Estou lembrando aqui de um exemplo real de uma cliente. Tenho quase certeza que foi com essa aqui. Peraí. Sim, foi com essa. Vou até tentar encontrar aqui as cartas. Tinha a bênção, tinha a sombra. A outra, enfim, vou falar só da bênção e da sombra. É uma carta que é fácil a gente entender essa carta como positiva ou como favorável, porque é uma bênção, é um benefício, tá ajudando, tá te oferecendo recursos de alguma forma, mas, como eu falei lá no começo, depende do contexto e depende das cartas que estão ao redor. Então, nesse caso aqui, foi o... Deixa eu pegar aqui. Já está aqui na minha mão. Você mostra a bênção e eu mostro a sombra. Nesse caso aqui, foi o jogo mensal. É um jogo do mês que eu faço e que traz tendências e conselhos do oráculo para o período daqueles 30 ou 31 dias. É um jogo que eu tenho feito com a Sibila e aí eu misturo com tarô também, porque, enfim, eu gosto dessa miscelânea e os baralhos conversam muito bem, conversam lindamente. Mas no aspecto financeiro, no aspecto de dinheiro para ela, saiu a taça, a bênção e a sombra. E aí, cara, a sombra depois da bênção, você já vê que o negócio não vai funcionar muito bem. Naquele contexto dela, sem entrar aqui em muitos detalhes, porque é um jogo, né, particular de uma pessoa, mas a gente falando anonimamente também não há mal algum, naquele contexto, o que eu disse para ela? Olha, era um contexto financeiro, certo? Então eu falei para ela, tome cuidado se você vai precisar pedir dinheiro a alguém emprestado, a bênção, ou se alguém vai te pedir dinheiro emprestado, porque isso pode dar mal, isso pode te trazer sérios problemas, a sombra. Entende? Entendi. A sequência. E aí, cara, quando ela me deu o feedback, ela falou, cara, eu acabei de pedir dinheiro emprestado, tipo, 2, 3 dias antes, para tal pessoa, e
já estava um pouco receosa mesmo, mas vamos ver como é que fica e tal. Eu falei, aí, tá vendo? É isso, então não necessariamente a carta da bênção vai mostrar É uma uma bênção. chuva de Uma bênçãos. bênção Depende assim do... que vai dar tudo certo, que pede, né? Sim, depende do que está em volta, porque nesse caso aqui, esse pedido de ajuda que ela fez, né, de, pô, me empresta um dinheiro ali, Foi ia, bom. ia dar uma merda depois, de alguma maneira. Ela precisava ter bastante cautela e ficar muito de olho aberto para isso não acabar trazendo um problema maior do que ela já tinha. Então, então é isso. Mas já vi a carta da bênção como muito positiva também. A Olha, carta da tem uma aqui que eu bênção, ela pulei. pede a gente, só antes de continuar, a carta da bênção, ela pede a gente uma coisa que, de modo geral, a gente tem muita dificuldade, que é respeitar as regras. Respeitar, dançar conforme a música e respeitar as regras de, de determinado, de determinado local, de determinado ambiente. Você precisa se moldar. Se você está chegando agora, você não vai sentar na janela, certo? Você precisa se moldar de alguma maneira. Verdade. Então, a bênção é um pouco assim, eu preciso aceitar o que já está posto aqui de alguma forma, o que já está acontecendo. Então, ela tem esse lado um pouco ácido. Como, aliás, eu percebo em várias cartas da Sibila da Estrada. Tem uma certa acidez, tem sempre ali uma coisinha que não é tão doce assim, sabe? Por isso que eu te falo que eu acho o baralho aquela coisa mais séria, que assim, né? Tudo lindo, né? Tudo assim. Ah, é colorido, vai que tá tudo certo nas cartas. Porque as cartas são lindas, são bem coloridas e tudo, mas eu acho, eu tenho eu sou muito, eu sou que eu falo para as pessoas que eu sou uma criança, né? Eu sou aquela que gosta de carinho, que gosta de palavras bonitas, palavras gostosas. Quando a coisa é mais séria, eu já, opa, esse negócio tá ruim. Tá É, difícil para mim. Isso daí é puxão de orelha. Entendeu? sim, Então, eu acho total. que eu não falando, tô falando em tom de brincadeira, mas eu acho ele um baralho sério. E quando a gente consulta o oráculo, a gente vai ouvir a mensagem do oráculo, que na imensa maioria das vezes não é exatamente aquela que a gente quer. Então é isso. Agora, pegando o gancho desse colorido que você chamou a atenção, isso é muito gostoso de levar em conta quando a gente está lendo a Sibila da Estrada. As aquarelas todas são aqui redondinhas, né? E Uhum. elas têm um fundo. Esse fundo, essa cor de fundo, eu acho Então, que a artista foi muito feliz porque ela dá insumo para a gente na leitura também, né? Aqui a gente tem uma cor na carta da sombra, um troço mais acinzentado, mais fria, mais sombria, né? Por óbvio. Aqui a gente já tem um fundo que é uma outra coisa. É alegre, é vivo, é vibrante. mas até a carta da sombra, ela não é aquele tipo de carta que você abre e você se assusta. Mesmo ela sendo da sombra, ela tem aquele colorido. Eu falei mais séria pelo que você falou, né? Que tem a acidez, tem, né, Sim, das cartas, mas ela é uma carta colorida. Ela é bonito, o baralho em si, mas mesmo com o colorido, eu acho um baralho sério no sentido daquela coisa respeitosa. Não é um sim, baralho da malandragem que você pega, que você, sabe, tu sente ali, pô, aquela malandragem, né, do dia a dia. Eu acho bem mais sério nesse sentido, sim, entende? talvez porque quando a gente pensa em espíritos nômades, espíritos caminhantes, que são esses que estão aqui por detrás dessas cartas, quando você está na estrada, você tem que estar atento, cara. Você precisa estar atento, você tem um cronograma a seguir. Você tem um tempo específico para chegar em tal lugar, você
Precisa cuidar da sua integridade física, da integridade daqueles que estão te acompanhando e a sua bagagem. Então, não é a estrada, né, o caminho, ele não é exatamente um lugar de festa o tempo inteiro, embora haja sim os seus momentos de celebração, como a gente tem, por exemplo, na carta da dança. Isso é para tentar encontrar a carta da dança, aqui. Ah, tá aqui, ó, é uma das cartas que eu ia perguntar. É isso. Mas o que eu estava, parênteses, né? O que eu estava comentando sobre o fundo é que o fundo, a cor do fundo, a ilustração do fundo, ela te dá elementos para interpretar. A carta da coruja tem aqui, a coruja, beleza, amo essa carta demais. Mas esse fundo azul, ele tem uma informação. Esse fundo azul claro, ele também tem informação. Esse aqui que é multicolorido, né, furta-cor, também tem. Tem cartas que são bem quentes, e às vezes numa tiragem você só tira essas... colorido. Eu vou já aproveitar uma carta que eu tenho aqui, eu acho essa carta interessantíssima, olha. Sim, é um arco-íris total e completo. Sim, é maravilhosa. Cartas quentes, essa aqui, por exemplo, do galo, né? As facas cruzadas, aqui. Então, você perceber a temperatura, quando você abre a Sibila da Estrada, cara, você tem muita coisa para prestar atenção. Tem muita coisa para prestar atenção. Veja, qual é a temperatura das cartas? Elas são mais quentes, são mais frias, são mais ou menos, tá? Qual é o barulho que as cartas fazem, né? Ou são cartas barulhentas, como o galo, né? Ou talvez o próprio escambo, também é barulhento. São cartas mais silenciosas, como, sei lá, o candeeiro, para mim, pode ser uma carta silenciosa. Ou elas fazem um barulho, como, por exemplo, as facas cruzadas, que é quase como se fosse uma coisa tensa, né? Duas lâminas assim se arranhando e que te deixam com os dentes meio rangendo. Tudo isso pode ser levado em consideração, porque a ideia, o convite que esse baralho faz é que você entre na cena nesse trecho da estrada que está sendo retratado nas cartas que você está tirando. 3 cartas, 5 cartas, 7. Que aula fantástica. Deu um curso, Carlos. Aí, Carlos. Curso Sibila da Estrada. Pois é. Eu estou aguardando o curso da mestre, né? A gente devolve. Mas sim, vai ter em algum momento, vai ter sim um curso da Sibila da Estrada. Vai ter. Com certeza. Eu estou aguardando, eu vou contar aqui, eu vou contar uma coisa muito pessoal. Não conte em primeira mão pra gente, vamos embora. Eu vou contar uma coisa muito pessoal. Eu comecei, assim, oficialmente, eu trabalho com cartomancia desde o final de 2019, começo de 2020. E no ano passado, no finalzinho do ano passado, eu comecei a me sentir um pouco mais à vontade para dar aulas, sabe? E aí eu queria, uma das ideias é dar um curso da Sibila da Estrada. Então já vai dar, só falta se organizar. Calma, mulher, calma, se acalma. Se acalma que a Sibila ela não é de brincadeira. É sério. A bicha é séria. Ela é temperamental no sentido da personalidade forte. Falei, bom, primeiro passo para dar um curso da Sibila da Estrada é perguntar ao baralho se podemos, né? E aí, tudo bem? Você tá afim? Vamos junto? Posso? E a Sibila me respondeu assim, um não, cara, de arrastar a minha cara no muro chapiscado.
Choquei. Não, não. Tipo, muito não. Eu falei, caralho. Eu falei, tá. E aí eu falei, bom, então a outra alternativa é o tarô. Aí eu perguntei, então vamos, tarô? Posso dar aula de tarô então? E aí ela, sim, vai, dá aula de tarô. E aí o meu marido, o Caio, que é oraculista também, Uhum. olha o comentário dele. Ele virou para mim e falou assim, a Sibila da Estrada quer que você dê o melhor do melhor. Então ela quer que você comece treinando com tarô, para você ir dando aulas e não sei o Nossa, que, para dele depois que você ele dar o já curso dela. Tá vendo? É nesse sentido que eu acho ela de uma personalidade que, que não me parece fácil de lidar. Mas isso, gente, é uma experiência muito particular minha. Não significa que vai ser assim com todas as pessoas, tá? É porque cada existe um uma tem a sua. relação, Não existe uma é que não relação é que se para dar estabeleceu dessa nesse forma. momento, não. Faz, dá o curso de tarô, já vai estar, né, com a turma, o pessoal já te conhece. Quando vê com a Sibila, já vai vir Você arrasando logo. já vai estar treinado, não vai estrear. Eu acho que ela quer falar assim, não, você vai me pegar para estrear comigo? Não, quero não, estreia aí com tarô. Vai treinando aí com tarô. Quando você ficar bom, você volta e a gente. Quando Olha, você ficar mão bom de pra vaca caralho, falou a que é gente isso faz. mesmo, desse jeito. Isso aí. O que Olha, tem mais mais? uma perguntinha aqui, peraí. A Carolina, bom, você quase deu uma resposta a ela aí. Ela quer saber por onde começar a estudar o Sibila da Estrada. Por onde começar? Uai, primeira coisa é você pegar o baralho, observar as cartas, né? Com calma, com tranquilidade, vai vendo, olha a ilustração, que sensação que ela te passa e tudo mais. Beleza. Ao mesmo tempo, leia o livro. Leia o livro. Esse livro aqui, o meu, coitado, a capa já está até meio coisada aqui. Ele, meu livro é todo marcado, é todo cheio de coisa, tem coisa aqui aí eu risco, aí eu falo, não concordo. Aí eu escrevo outra coisa do lado, aí outras eu falo, não, maravilhoso, é isso mesmo. Olha, eu vou falar Então, um detalhe, como eu estou fazendo live com as pessoas que estão. Tem essa coisa com baralho, que cada um tem uma personalidade de um baralho. Eu acho que é isso. A coisa funciona assim, é um encaixe. Com a Edjane foi um encaixe, com o Alex com o baralho da malandragem é um encaixe, com a. Ai, com a. Gente, o Mariana, nome dela. Mariana foi um encaixe, com você é um encaixe. Parece assim, o baralho vem assim, sabe? Que é aquela coisa que chega e é aquele amor, aquela. Mas todos vocês brigam. Não porque não concordo com isso e briga com o baralho briga com você. Todos sim, vocês tem, comentaram isso. Eu falei, gente, isso assim é magnífico. E assim, se a Sônia me permitir, né? Quando ela conversa comigo, que ela fala e a gente conversa, e eu pergunto, né, dos baralhos, como é que é, ou isso da Mulambo, né, que bem antes de eu conhecer, os outros eu acompanhei. E ela fala, não, eu quero fazer assim, eles brigam, não é assim, é desse jeito. Eu acho que tem alguma coisa aí nesses baralhos da Sônia que todo mundo tem aquela briga assim, e não, realmente e vai se adaptando e vai se entendendo, e isso vai, sabe, criando um vínculo, um elo bonito, porque não tem gente que joga, mas não tem esse amor por um certo baralho. Né? uhum, Porque todos, não um baralho só que eu digo, tem toda a energia espiritual nos baralhos. Eu acho que é uma conexão que vocês têm muito grande. Que sim, parece que é um encontro, assim, o baralho foi feito e olha, manda para fulano que fulano vai dar essa continuidade no trabalho. Eu acho isso bonito. sim, sim, acho que faz um pouco de sentido, sim. É uma Mas aí junção. esse início, então, olhando
observando as cartas, lendo o livro e praticando, cara. Mas aí você começa praticando com uma carta por dia. E aí você pode fazer, enfim, você pode fazer de 1000 formas. Inclusive a Sônia, ela traz algumas sugestões aqui no livro. Você pode perguntar, como, quando chegar de noite, né? Como foi o meu dia hoje, por exemplo? E aí você vai embaralhar e Entendi. vai tirar uma carta. Ó, meu dia foi balaio de frutas. Essa carta, e aí você vai linkar essa carta com o que aconteceu no seu dia, né? Existem muitas possibilidades, desde as mais simples, as mais cotidianas, até as mais metafísicas. Balaio de frutas pode estar dizendo que foi um dia que você se alimentou super bem, por exemplo. E Uhum. pronto. Pode ser isso. Pode ser isso apenas. Frutas, esse balaio de frutas aqui é uma carta muito cheirosa, né? Então pode ser um dia que você comprou um perfume para você, por exemplo. Pode sair essa carta. Né? Podem ser ir observando as coisas simples. E depois aumenta para 2 cartas, para 3 cartas. E aí você anota, tem o seu caderninho, anota e vai vendo. Essa aqui eu mostrei lá no começo da live, né? Essa aqui foi a minha primeira folha com as primeiras cartas meus primeiros jogos com a Sibila. Aqui. Primeira tiragem, 18 de junho. Segunda tiragem, 19 de junho. Terceira tiragem, 20 de junho. E por aí vai. Olha, tem mais perguntinhas. Vai, manda. Posso ver? Manda. Peraí. Ó. Bem neto da vovó Florinda com os livros marcados. A tia Sônia falou. A Carolina falou que achou que só ela brigasse com as cartas. Bom, agora, já que só foi perguntas, não, foi só dizeres mesmo. Eu queria que você falasse um pouquinho de 2 cartas que eu acho que o baralho tem estradas, tem caminhos, mas eu queria saber um pouquinho sobre essa estrada acidentada. Uhum. Estrada Vou acidentada. falar outra que eu escrevi, e a do véu. Nossa, essa carta do véu é foda. Essa carta do véu é foda. E as 2 cartas, as outras já foi, que foi a da mão e a outra que é da dança que você já tinha falado. Aí então sobrou aqui a estrada acidentada e a do véu. Beleza. A estrada acidentada, ela faz par, de alguma forma, com a carta da estrada florida. Então essa também é uma forma de estudar esse baralho. Tá aqui, ó. A estrada florida e a estrada acidentada. Existem vários pares, né, nesse baralho. Tem a estrada acidentada e a florida, tem a luz e a sombra, que mais? Tem as crianças e a coruja, por exemplo. Tem pares assim de opostos de alguma forma, né? Uhum. Tem, claro, o cigano e a cigana, tem a taça e a taça caída, né? E por aí vai. Isso. Então a estrada acidentada é uma carta relativamente fácil da gente entender porque é uma experiência cotidiana nossa o tempo inteiro, cara. O tempo inteiro. Você precisa chegar em tal lugar, sei lá, daqui a meia hora. Aí você sai de casa certinho contando o tempo do metrô. Aí tu entra no metrô, o metrô dá aquela palhaçada que fica 15 minutos parado. Ou então fica parando o tempo inteiro. Ou então para num lugar e fica 15 minutos parado. É a estrada acidentada. Ué. Ou então você sai de casa com 1 hora de antecedência para pegar a Brasil engarrafada e o engarrafamento está pior do que estava. É a estrada acidentada também. Né? Eu acho
eu gosto muito, eu dou esses exemplos muito do dia a dia, porque eu entendo que a gente precisa perceber o baralho funcionando no nosso dia a dia, sabe? Porque senão fica muito um troço muito, sei lá onde, muito etéreo demais. Então, antes de tudo, a estrada acidentada são essas pequenas coisas, né? Ela e outras cartas. Quando dá aquela chuva, aquelas chuvas de Chamada verão, para sair, choveu, acabou. é, Alagou. choveu, aí alagou, ou então derrubou, acontece exatamente isso que está aqui na carta, né? Aí cai uma árvore, cai um monte de árvore no meio do caminho, você também não vai conseguir passar. Então, primeira, eu sou, gente, eu sou do simples. Eu sou do simples. Eu acho que o simples não é simplório. O simples, muitas vezes, ele é mais eficaz do que você ficar tentando encontrar aqui a oitava dimensão na carta. Então, se é uma carta que fala disso, é claro que ela é uma carta que vai falar de coisas que atrasam, de coisas que são um pouco mais difíceis, de dificuldades ali para poder conseguir atingir um tal objetivo. Né? Por exemplo, você sai, cartas que falam de caminho, esse baralho, né? Tem muitas cartas que falam de caminho. Então, por exemplo, você sai no seu jogo. Botei aqui já, ó. Mas eu tenho que botar o contrário para aparecer para vocês. Ó, por exemplo, você saiu no seu jogo. Você quer saber se o seu projeto vai dar certo, tá? O seu projeto, o XPTO vai dar certo. Aí saíram só cartas de caminho. Saiu os caminhos abertos. Depois, aí você virou caminhos abertos e ficou feliz, né? Achou que já está arrasando. Saiu caminhos abertos, depois saiu a estrada, aí vem a estrada acidentada e o desvio. Cara, todo mundo já viveu isso numa viagem, por exemplo. Então, é só você lembrar da sua experiência. Se você consegue agregar a sua experiência cotidiana na leitura das cartas, é muito mais orgânico, muito mais natural. Então, qual é a resposta? Né? Flui melhor. Então, qual é uma resposta a resposta mais plausível? Você começou, né, todo animado, todo feliz, achando que ia ser muito bom, e realmente tem potencial, mas você encontrou contratempos aí no meio do caminho que vão te obrigar a fazer uma alteração de rota. Você vai ter que encontrar um outro jeito. Não adianta ficar insistindo em desbloquear da forma como está sendo feita. É preciso desviar, é preciso encontrar um outro rumo. Então é isso. Agora, a carta do véu é uma das cartas que faz parte do grupo das que eu gosto menos, com todo respeito, querida. Acho ela muito afrontosa, e nisso eu gosto. Acho ela muito afrontosa com esse cabelão super ruivo, super vermelho, que eu acho lindo e que ocupa toda a cena, né? Então é uma carta que não tem aquela coisa que a gente estava comentando antes da cor de fundo, porque o cabelo da moça já ocupa todo o espaço. É uma carta delicada, sensível da gente interpretar, porque ela pode falar, eu vejo assim, duas frentes, assim, dois grandes caminhos possíveis. Ou ela fala de coisas que estão escondidas, que estão ali em segredo, de coisas que estão ocultas, né? De alguma forma, e não necessariamente isso é ruim, como sempre precisa levar em conta o contexto. Ou ela pode falar de segundas intenções, de pessoas mal intencionadas, ou que não estão ali expressando a verdade da sua alma. Então, é uma carta que pode ser um pouco perigosa. Eu acho que eu
vejo ela com bastante cautela. Acho que talvez seja uma das cartas mais, mais perigosas para mim dentro do baralho. Agora, a Sônia falou aqui que as minhas histórias, num dos comentários que ela botou aí, né? Que as minhas histórias com a Sibila podem dar um livro. Isso. Já tem livro preparado? Que piriri, que pororó. Ainda não, só na cabeça, por enquanto. Mas eu tenho história com a carta do véu, por exemplo. Uma vez, enfim, se eu for explicar o jogo todo, a gente não termina hoje. Então eu vou direto ao ponto. Uma vez eu estava jogando. Uma vez eu estava jogando sobre determinado tema e saiu a carta do véu. Eu não lembro exatamente qual era a pergunta, mas enfim, essa carta, no meu jogo, naquele contexto, era para significar uma toalha. Uma toalha. Ponto. Apenas isso. Apenas e única e exclusivamente isso. Nada além. É claro que para você ler esse tipo de coisa, você tem que ter uma intimidade com o baralho. E essa intimidade ela é construída a partir da prática, né, de você ir jogando e ir percebendo como que o baralho responde, como que ele se manifesta, como que ele, enfim, se apresenta. E você tem que depende do seu contexto também, do que está sendo perguntado, né? Mas era exatamente isso, era o véu, esse véu aqui, esse tecido, no contexto do que estava sendo jogado, era uma toalha e era apenas isso. Nada além. Meu cachorro doido aqui. Então é isso. Sabe, às vezes essas cartas podem representar apenas, apenas um objeto na leitura. Por isso que é interessante nesses baralhos de conversação, na cartomancia de um modo geral, que a gente tire pelo menos, quando for na hora de jogar mesmo, no vamos ver, não na hora de estudar. Na hora de estudar é no passo a passo, como eu falei. Mas na hora do vamos ver, a gente joga com pelo menos 3 cartas, né? Para poder ver ali que cena está se montando. Isso. E o que você falou, essa coisa do dia a dia, assim, eu tiro uma cartinha todo dia, né? De 3 baralhos diferentes, eu tiro uma cartinha, cada um com o seu contexto. Teve um dia que eu tirei uma carta do baralho cigano, eu comentei com alguém, não sei se foi com a Sônia, se foi com a Edjane, não, com outra pessoa. Eu comentei com alguém, que eu falei assim, gente, eu fui fazer uma pergunta, aí tirei uma carta do baralho cigano, uma carta do baralho da Mulam e de baralho comum. Aí eu falei, gente, saiu a mesma coisa. Sim, também. A mesma coisa. Eu fiz assim, não, sabe quando você não quer fazer uma coisa? E você tira a carta, você não quer fazer aquilo. Aí você tira a primeira e fala, tá, vamos pro outro. Isso aí deixa pra lá. O outro eu falei, tá bom, já entendi, tô indo, obrigada, tô saindo, tô indo trabalhar, porque eu já entendi o recado. Eu achei assim. E hoje eu fui tirar o baralho da Mulamba, eu tava embaralhando, porque eu tiro uma carta sempre antes de trabalhar pra, né, ir me familiarizando com a carta todo dia. Aí caiu a carta da chave, com 2 embaixo. Aí eu peguei a carta, botei no baralho e falei, não é isso, só caiu. Aí embaralhei, abri, tirei a carta da chave. Falei, tá bom. Sim, também. Entendi. Então, assim, são pequenas coisas que você... Quando você começa a prestar mais atenção, sabe? Deixar fluir mais, eu acho que você vai se conectando. Porque quando você não deixa, você não pega essas pequenas coisas. E o que você falou foi ótimo, no dia a dia. Quem já não passou, né, num caminho, não fez uma viagem, que aconteceu aquilo ali que saiu nas cartas direitinho. E eu acho que é bom isso trazer para o dia a dia. Sim, é isso. E assim, esses baralhos
Ah, meu marido acabou de entrar aqui. Eu vi Caio, mas eu não falei, porque para dar essas batatadas eu sou honesta. Falei, não, não sei se é, eu vou ficar quieta. Sim, Boa ele noite, Caio, prazer. estava atendendo, ele é psicoterapeuta, estava atendendo, mas agora conseguiu entrar, que bom. O que eu acho interessante, Paula, é assim, a Sibila da Estrada, ela pertence ao grupo ou à categoria que a gente chama de baralhos de entidade, né? É uma coisa que é muito particular da nossa prática aqui no Brasil, da nossa cartomancia brasileira. Na medida em que você trabalha com esses baralhos, você percebe que eles não deixam absolutamente, eles não devem absolutamente nada a nenhum outro oráculo. São sistemas, cada um deles é um sistema, né, completo em si só. Salve Edjane, salve suas forças, salve Dona Mulambo. Beijo, segunda estamos juntas. Ah, vocês vão fazer live de Dona Mulambo, né, do baralho de Mulambo na segunda-feira? Eu vim de carta a carta. Aí foi o da malandragem com o Alex, depois veio o baralho das almas, aí veio da Sibila, aí da Mulambo, aí depois com a Sônia. Aí a gente vai marcar ainda, vamos ver, né? E vai dar tudo certo. Salve Dona Mulambo. Olha a saia dela, lerê, é mulambo só. Olha a saia dela, lerê, é mulambo só. Sua saia tem 7 metros, 7 metros é farrapo só. Sua saia tem 7 metros, 7 metros é farrapo só. Sim. Aqui, aquela que abriu a porteira, né, para todos esses baralhos aparecerem, a ancestral, então temos que reverenciá-la. Mas, então, voltando aqui no meu raciocínio, esses baralhos não devem em nada para o tarô, para qualquer coisa, para o simbolon, para o baralho Lenormand, para a Sibila italiana, em absolutamente nada. E eu falo por mim, né, pela minha experiência. No ano passado, não, no ano passado não. Enfim, 2020. Já esqueci agora. Nas eleições presidenciais, né, Lula, que eram os candidatos com maior chance, né, Lula e Bolsonaro, eu fiz um jogo com a Sibila da Estrada. Você e o Alex, que eu vi, né? Vocês fizeram jogos. Mas ele fez com a Sibila da Estrada também, não? Não, eu não lembro. Então. Não. Eu sei que ele fez no jogo, não lembro. Pois é, eu fiz um jogo com a Sibila da Estrada e o jogo mostrou, né, de forma muito clara a vitória do Lula no segundo turno, ainda com esse detalhe, com o detalhe do segundo turno, mas mostrou a vitória do Lula. Eu tenho, enfim, tem muito material na minha página sobre a Sibila, entre esse tanto de material e esse post com a interpretação. Carolina que quer aprender a jogar o baralho da Sibila, te acompanhar, né? Como você faz bastante post com o baralho da Sibila, ela acompanha, né? Que já vai se familiarizando, já vai acompanhando, já vai criando um elo ali com o baralho. Sim. A Carolina e todos que quiserem participar ali, né? Acompanhar o Carlos. Sim. E então é um baralho de entidade, mas ele fala sobre política. Ele fala sobre qualquer coisa, na verdade. Qualquer coisa que eu vou me corrigir. Para certos assuntos, sinceramente, eu pergunto antes, por conta dessa relação muito íntima que eu tenho muito particular que eu tenho de respeito, né, ao baralho. Então, para algumas coisas eu pergunto antes, inclusive para essa previsão das eleições. Perguntei, você quer fazer? Aí eu faço assim, né? Estou aqui embaralhando. Você quer fazer? Você fala? Na verdade, eu perguntei, você fala sobre isso? E aí saiu, entre outras, a carta do galo. Tipo, é claro que eu falo, né? Falo pra caralho, é só você saber ler.
né? É isso. Aqui, deixa eu te perguntar uma coisa. Sobre essa carta aqui, Uhum. o que é que você tem para nos ensinar? Carta das Letras. Cara, eu acho ela muito bonita por conta dessa quartinha, né? Eu acho a quartinha bem significativa. Então, pensando naquela, pensando naquela possibilidade de que as cartas podem, muitas vezes, literalmente representar um objeto, essa carta pode representar uma quartinha, pode representar uma garrafa, talvez, apesar do que a carta da taça pode ter mais a ver com a garrafa. Mas as letras com a taça pode ser uma garrafa com um copo, por exemplo. Então, pensando por essa linha. Mas, salve Edi, grande taróloga, grande mestre também. Que bom que você está por aqui. Acabou de entrar. Edi de Luca. Mas, para além disso, a Carta das Letras fala de tudo aquilo que a gente aprende sobre as coisas que vão fazendo parte do nosso repertório, das coisas que a gente conhece, que a gente sabe. Então, por exemplo, você fazer um caderninho ali anotando as suas tiragens diárias é um assunto de Carta das Letras, por exemplo. E, para além disso, representa tudo que é escrito, tudo que tudo que é registrado por escrito, né? WhatsApp, documentos, livros, cadernos, documentos de um modo geral. E, para além disso, pensando aqui, todas as cartas são um mundo, né? Possibilidades. E, para além disso, é uma carta que fala sobre oficializar algumas coisas, né? Aquele momento em que a gente vai ali no cartório e assina e registra ali a sua assinatura direitinho, coisa e tal, também é uma carta que tem essa ideia de tornar coisas oficiais, tornar coisas mais sérias. É um pouco isso. Entendi. Ó, a Edjane e a... Oi? Não escutei. É uma carta bem legal também, gosto bastante dela. Edjane e a Soninha acabaram de falar que elas amam, adoram a Carta do Galo. Sim, também gosto. Também gosto bastante da Carta do Galo. Acho ela muito vibrante. Com essa Carta do Galo, para a gente que é macumbeiro, vai associar a Carta do Galo muito a Exu, né? O cavalo também pode ser associado a Exu, mas na minha cabeça, eu acho que o galo é a primeira que chama atenção, assim. Mas ela pode representar muitas outras coisas também. Como, por exemplo, numa vez em que uma cliente estava um pouco chateada porque ela não encontrava uma igreja, ela é evangélica. Agora eu não lembro qual a denominação, mas ela não encontrava nenhuma igreja para ela ir e aquilo estava fazendo muita falta, ela estava angustiada, ela estava verdadeiramente angustiada, porque ela ia, não gostava, tinha um problema qualquer, e não sei o quê. E ela falou assim, cara, será que não tem nenhuma igreja aqui nessa cidade que sirva para mim, onde eu vou me encontrar? E aí eu tirei uma carta. Isso a gente estava jogando ao vivo, né? Porque eu faço um pouco isso às vezes. Às vezes eu tiro assim, qual é a carta que conversa com isso que ela acabou de dizer? E saiu a Carta do Galo. Falei, cara, você pode ter certeza que em algum lugar tem alguém que está pregando o evangelho de uma forma, está ali falando, o galo está comunicando, está soltando a voz, né? Esse evangelho ele está vivo, essa igreja está viva e você certamente vai encontrar. É só você procurar mais um cadinho aí. Então, é isso.
Show! Maravilhoso. Ai, adorei a live. Deixa eu ver quando já estamos aqui, já 15 para as 10. Sim, a gente completou 1 horinha, acabamos de completar 1 horinha, né? Uma horinha. Fala um pouco. Agora, assim, você quer falar mais alguma coisa sobre o baralho da Sibila? Quer fazer algum Eu acho que a comentário gente, não, eu especial? acho que a gente tem que guardar para uma outra live. Opa, estamos aí. Falar sobre a personalidade das cartas. Você que falou aí, que gostaria de falar sobre isso. Ah, isso eu já falei, já comentei lá mais no começo, a personalidade da Sibila e o quanto ela tem essa personalidade forte, o fato de ter a presença da dona do baralho entre as cartas e tudo mais. Eu acho que é um pouco por aí. Fala um pouquinho do seu trabalho, do que você, dos tipos de jogos que você fornece, né, para o cliente, que você faz. Quem quiser se consultar, fazer um jogo. Fala que assim, você no início não falou, mas fala porque assim, às vezes as pessoas querem saber o tipo de jogo, se faz. Tem gente que trabalha com pergunta, uma, duas perguntas, tem gente só que trabalha com jogo completo, tem certos tipos de jogos. Deixa aí no Tá bom, feedback beleza. para quem se Eu tenho um interessar. cardápio, tá, eu tenho um Beijo, cardápio de Sônia. consultas. Salve, Vai Sônia. precisar sair. Vai com Deus, meu amor. Depois a gente se fala. Eu tenho um cardápio de consultas bem completinho que contempla perguntas específicas, pergunta avulsa, para quem quer, precisa só dar uma pincelada, e que passa por jogos temáticos em que a gente mergulha num tema, jogos sobre espiritualidade, sobre relacionamentos, a consulta de 1 hora ao vivo e a previsão trimestral. Então, vai desde o tamanho pequeno até o tamanho grandão. Completo, né? É o completo. É só entrar na minha página, tem o post fixado lá, é o post que fala sobre as consultas. Então tá todo o cardápio lá direitinho. E tem a minha segunda parte, que é as aulas agora no momento de tarô. Nesse momento eu estou com uma série Já de tem aulas. data? Já Estão começou? rolando. Vai começar? Não, estão rolando. Nesse momento eu estou dando uma série de aulas sobre o desenvolvimento histórico dos arcanos maiores do tarô. Então, são aulas em que a gente mergulha na história de cada carta para entender o que aquela carta representa e por que ela representa. Qual foi a construção histórica que permitiu que aquela carta representasse tal coisa. Então, é um mergulho mesmo em cada um dos 22 arcanos maiores do tarô. Esse domingo, agora, vai ter a aula da Imperatriz. Inclusive, eu estava preparando aqui, Amo a terminando Imperatriz, nos amo, momentos amo. É a finais. carta que eu mais. Então, Por isso que vem para a aula. eu fiz o. Eu fiz o. Tanto que a página Empório Deméter foi da época que eu Jogava fazia. com Eu fazia mitológico. o curso de tarô mitológico. Legal. Eu fiz esse curso para mim. Eu falo, eu ainda joguei para algumas pessoas, já assim que eu terminei, foi lá em 2011. Eu ainda joguei para algumas pessoas, você já pode trabalhar com isso aqui. Eu falei, gente, eu não tô, aquela do não estou preparada, não estou preparada, aí fui parando, mas ele me serviu muito como pessoa, entendeu? Sim, muito Eu me bom. encontrei muito. Então, assim, eu acho que o objetivo naquele momento era isso para mim. Sim, Apesar de eu ter total. jogado, a pessoa falou, não, falei, calma, quando chegar o momento, né, eu vou, mas eu sou apaixonada pela Imperatriz. Gente, muito, amo, amo, amo. Então, esse domingo vai ter a aula da Imperatriz. São cerca de 2 horas, 2 horas e meia, mergulhando na história dessa carta. E depois eu já dei a aula da Lua, depois vão vir outras. É uma aula por mês dentro Uma, dessa série sobre o mas é desenvolvimento o quê? É histórico dos arcanos avulso? maiores. É avulso? Já é. Avulso. Ah, é avulso, pode. É Ah, avulso. Sim, você pode ir em uma, pode ir em várias. Sim, é fica avulso. gravado ou Sim, só fica gravado, fica gravado. Para quem quiser participar da aula desse domingo, vai ser super bem-vindo. Ainda dá tempo de se inscrever. Às Qual o horário? 6 horas.
6 horas. 6 Mas horas depois, da se tarde, quiser fazer depois a aula gravada, pode. pode Se assistir não a aula puder. gravada também, Então com depois eu certeza. vejo com você aí esse mergulho na imperatriz. Nada é por acaso. Total. Venha, venha. Tá É, bom? Então, gente, quem se interessar. para a gente encerrar, quero fazer aqui a homenagem à Sibila. A gente homenageou Claro. todo mundo. Vou homenagear a Sibila também para a gente fechar aqui com chave de ouro. Cadê ela? Está aqui. Esperando que esse axé, que essa energia, que essa força possa chegar em todo mundo que está assistindo e todo mundo que vai assistir depois gravada também, né? Isso. Quem nesse mundo nunca ouviu dizer, que nesse mundo nunca ouviu falar, quem nesse mundo nunca ouviu dizer, que nesse mundo nunca ouviu falar de uma cigana que mora naquela estrada, ela tem sua morada sob o clarão do luar. De uma cigana que mora naquela estrada, ela tem sua morada sob o clarão do luar. Sibila da estrada, moça poderosa, me dê proteção e axé, ciganinha formosa. Sibila da estrada, moça poderosa, me dê proteção e axé, ciganinha formosa. Saravá. Achei lindo, lindo, lindo. De vez em quando eu vejo você cantando. Eu falei, gente, antes, agora você está mais focado no tarô. Mas eu falo, gente, que delícia. Eu adoro um atabaque, Porque às gente. vezes eu esqueço, eu tenho que lembrar para poder fazer mais. Agora você falando, eu já vou me lembrar, vou fazer mais. Mas porque às vezes, assim, é tanta coisa e a gente foca em algumas coisas que acaba deixando de fazer outras. Eu fazia muita ao vivo de manhã, quando eu morava na Tijuca, acordava cedo, fazia um ao vivo. Foi parando, porque agora eu acordo já correndo, porque eu estou morando mais longe do trabalho. Então, assim, a gente vai acabando deixando algumas coisas, né? E fazendo outras. Então, mas tá lindo, maravilhoso. Olha, te agradeço de coração. Obrigado por participar da live, por falar do baralho da Sibila da Estrada, com tanto amor e carinho, com conhecimento, né, para falar dela, com essa seriedade também. Como eu falo, é um baralho sério. Mas, assim, adorei ficar aqui com você, participar. Que quem quiser fazer os cursos, né, participar desse mergulho nas cartas de tarô com você, é só ir na sua página, que é Tarotier, né? É isso? Tarotier Cartomancia. Então é só ir lá procurar, tem os atendimentos, tem os cursos, tem tudo lá. Entendeu? E ó, Sibila da Estrada com aval de Soninha. Ó, vai chegar aí com toda a pompa. Tá bom? Muito obrigada. Muito obrigado a você, foi uma honra, foi um grande prazer a gente conversar e conte comigo para próximas oportunidades. Isso. Valeu, a minha página está galera. aberta. Se precisar de qualquer coisa, é só chamar. Se quiser fazer uma live também, é só chamar. Portas abertas. Eu sou assim, a minha vida é corrida. Às vezes eu não falo com as pessoas ficam, só me chamar, Paulinha, vamos fazer a live? O Emanuel que fala, pô, pensei em fazer uma live com você. Eu falei, poxa, me chama, porque às vezes a gente corre e não dá tempo. Mas estou aí, é só me procurar. Tá, gente? Boa noite, obrigada por ficar aqui com a gente. Uma ótima noite, um bom final de semana, que está chegando, amanhã já é sexta-feira. Valeu, galera. Beijo. Até. Tchau.